Olá, voltamos com o nosso Papo Direto e agora vamos conversar com o diretor artístico e comercial da Rádio Massa, Cadu Motta. Cadu, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, participar do Papo Direto, poder falar um pouquinho mais também dessa experiência que as emissoras de rádio aqui de Paranaguá estão vivendo, não só com relação à campanha lá de alimentos que foi feita, mas principalmente também sobre outros aspectos que essa pandemia tem apresentado para a gente, né? Me fala um pouquinho, vamos lembrar aí como é que foi essa questão da campanha de alimentos, que a Rádio Massa também esteve envolvida, como é que ela começou, você teve aí uma participação especial aí, né, em todo esse processo. Oi, Lu, primeiro agradecer aí estar participando, um prazer. É fato que o rádio sempre foi companheiro, né? Mesmo você sozinho, distante, com o radinho ligado, você nunca se sente só. E foi nessa linha que a gente decidiu reunir as rádios para que a gente pudesse chegar ao maior número de pessoas nesse momento único, pelo menos na nossa história recente, com a pandemia da Covid-19. Então, o objetivo era realmente esse, era que as rádios que têm realmente essa capilaridade, esse poder de chegar a tantos locais de forma gratuita, que diferente da internet, o rádio, ele é gratuito, e fazer com que quem precisava recebesse daquele que tinha. Então, as rádios se formaram uma espécie de rede e, junto disso, veio a união também da Igreja Católica com as igrejas evangélicas da AMEP, e isso fez com que a gente reunisse um conjunto de pessoas muito influentes, principalmente na comunidade, tanto na comunicação quanto no cunho religioso, e também a gente ganhou, dessa forma, uma logística já praticamente pronta, partindo do pressuposto que as emissoras falavam, né, divulgavam a campanha dessa forma, e as igrejas, sempre muito presentes nas comunidades, têm aí os seus templos, e onde eles também serviram como pontos de coleta. Então, a gente acabou não precisando se movimentar, até porque a ideia é realmente essa, né? É que a gente diminua o deslocamento, que a gente diminua o contato físico para frear a transmissão do vírus, e dessa forma a gente pegou praticamente uma estrutura que estava pronta e reuniu aquilo que os profissionais de comunicação fazem melhor, que é difundir, divulgar uma ideia, e o resultado ele foi fantástico. A gente, nesse momento, deu uma paralisada na campanha para entender o momento, mas ela chegou quase a 10 toneladas de doação, e todas elas já muito entregues. E é importante te lembrar que a escolha dessas famílias era sempre feita pelos líderes religiosos. E por que eles? Porque eles têm essas igrejas nas suas comunidades, conhecem as dificuldades regionais de rua a rua, bairro a bairro, e sabe realmente quem precisa. Eles já desenvolvem, né, muitas ações sociais, e aí, de repente, já tem esse contato e essa proximidade com essas comunidades. Aí eu quero te fazer até uma pergunta, assim, bem pessoal, agora para o Cadu. Poder participar de uma campanha dessa, porque não é só a questão de pensar na logística do lado de cá, no caso aí, teu de rádio, de usar estrutura, de pensar naquele spot de rádio, de pedir para os comunicadores, para os locutores não esquecerem de estar sempre reforçando e tal. Essa, de repente, era a questão interna da rádio, como vocês trabalharam. Eu te pergunto assim, você imaginar uma família que, de repente, a mãe, quem sabe, vamos imaginar aqui uma situação que a gente sabe que é bem comum, uma mulher que acabou ficando como chefe de família, trabalhava antes, de repente, como faxineira, era sua renda principal, e com essa história de, num primeiro momento, vai todo mundo para isolamento social, o trabalho dela meio que sumiu de repente, né? O ganho dela acabou. E de repente vem toda essa preocupação mesmo, né? Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou alimentar meus filhos? O que eu vou fazer? E de repente foi o teu trabalho, junto com
dos outros profissionais, mas eu digo teu por conta dessa pergunta. Como é que você se sente, Cadu, imaginando que você contribuiu para um alívio, para um respiro, não só dessa mulher, que eu acredito que exista, né, de verdade, mas assim como de várias outras famílias aqui de Paranaguá. Olha, Lu, essa mulher, ela existe, existe de verdade. A minha mãe foi diarista a vida inteira, sempre foi empregada doméstica e nunca teve registro, 13º, férias, nada disso. Ela, inclusive, mora comigo, então eu a ajudo, mas foi exatamente pensando nisso, sabe? Meu Deus, a diarista, o garçom, esse cara que teve tirado dele a chance de lutar, que essa é a verdade, né? Muita gente não está tendo nem como buscar meios de sobrevivência. Então, se de alguma forma a gente pôde usar o nosso trabalho, de repente, o nosso círculo que alcança outras pessoas, mais pessoas, fez com que mudassem realidades como essa, como eu disse, a minha mãe sempre foi diarista e tem a sorte de ter a mim. Mas a grande maioria não tem. A grande maioria não tem para onde correr e muitas vezes não tem aonde buscar ajuda. Então, se a gente ajudou uma pessoa, já ia valer muito. Com 10 toneladas, eu tenho certeza que muitas famílias ganharam um fôlego a mais, até para que pudessem entender o real tamanho do problema e talvez começar, a partir de então, buscar alternativas para que o impacto fosse menor. Para mim, como pessoa, como profissional de comunicação, eu acho que não há satisfação maior do que quando você sabe que a ferramenta, nós somos uma ferramenta de trabalho muitas vezes, é utilizada de forma positiva. A gente sabe, né, Lu? A ferramenta ela é nula, né? Ela não tem intencionalidade. Uma máquina fotográfica pode tirar foto de uma flor, como pode ser usada para pedofilia, por exemplo. Ou a gente pode usar uma faca para passar manteiga no pão ou para enfiar em alguém. Então, quando a gente consegue utilizar essas ferramentas que a gente trabalha diariamente e principalmente a nossa capacidade profissional para que isso impacte de alguma forma positiva para a comunidade que a gente mora, isso é sem preço. Eu acredito que quem gosta do profissional, da profissão que escolheu, essa é o objetivo maior, né? Você falou agora justamente de uma situação de usar as nossas habilidades na área da comunicação para questão positiva. Porém, a gente sabe que os meios de comunicação, não digo veículos, tá? Meios, formas, redes sociais, elas se transformaram numa forma de todos nós nos comunicarmos. E aí a gente tem um outro aspecto agora, até aproveitar esse gancho, para questionar você a respeito das fake news, porque, infelizmente, a fake news, a notícia falsa, ela também foi criada, foi fabricada, não uma, mas várias, foram inventadas e relacionadas numa coisa tão séria, né, como essa questão da doença, e de repente criaram-se situações desnecessárias, levando pessoas muitas vezes humildes ou mais ignorantes com relação a situações, por exemplo, com relação a medicamentos e tudo mais. Como é que foi para vocês aí, a equipe de jornalismo, o pessoal também da área de comunicação da massa, lidar com isso? Chegou muita coisa para vocês assim? Como é que vocês fizeram essa filtragem para tomar o devido cuidado? Porque, como você mesmo disse, a rádio tem um papel muito importante, porque ela chega onde quer que a pessoa esteja. A pessoa querendo ouvir, abrindo esse espaço, ela te chama para estar perto dela, né? E aí ela confia também no que vocês oferecem para ela como ouvinte. E aí vocês têm que também ter esse cuidado com a questão das fake news. Como é que foi isso nesse período? Olha, a fake news ela é um problema histórico. Hoje ela tem um nome diferente, que é fake news, né? Mas a mentira ela sempre existiu, né? E a forma de você não cair numa mentira é checar, é buscar a verdade. O problema é que as redes sociais, a multiplicação da comunicação, acabou também multiplicando essas formas de se propagar.
nós, né, da comunicação, Lu, você sabe muito bem disso, temos o dever da checagem, né? Ir atrás do fato, realmente buscar uma fonte que seja segura, que é realmente confiável, que é oficial, né? Então, eu acho que, nesse momento, o trabalho do jornalista, que vinha sendo colocado em xeque há alguns anos atrás, principalmente quando surgiram as redes sociais, foi muito falado isso, né? Ah, agora não vai ter mais jornalista, vai acabar os jornais impressos. Eu acho que é o extremo oposto, né? Os jornalistas hoje, eles são de extrema importância, afinal de contas, você precisa de um profissional que saiba olhar o mundo, que saiba reproduzir ele através de palavras. E hoje as pessoas buscam cada vez mais isso. Eu sinto que as fake news, infelizmente, elas são uma realidade e a mentira vai ser uma realidade constante na vida, na condição humana, vamos dizer assim. Cada vez mais, nós que checamos a informação, estamos ganhando uma importância cada vez maior. As pessoas querem saber em quem confiar e o que realmente é verdade. Então, você vê hoje o fortalecimento dos veículos de comunicação quando você olha as pesquisas e vê que os órgãos de comunicação estão cada vez numa crescente maior no quesito confiança, credibilidade. E é isso que a gente precisa. Nesse momento, mais ainda. Afinal de contas, quando a gente está lidando com um problema, com ele acontecendo, a gente pode fazer até uma analogia na pandemia. Vou arrumar aqui a câmera um pouquinho. Pode fazer até uma analogia na pandemia, que realmente a gente está sentindo o que é trocar o pneu de um carro andando. É isso, né? É a gente descobrir uma doença que não tem cura, que não tem vacina e que pouco se sabe como ela se comporta, e conforme as pessoas vão ficando doentes, os dados vão sendo colhidos, a gente vai descobrindo um detalhe aqui, outra coisa lá, mas a solução do todo ainda nos parece muito distante. Então, nesse momento, onde cada movimento é tão complicado, tão preocupante, tão delicado, porque ele pode custar vidas, a gente está vendo isso diariamente. As pessoas que estão morrendo estão cada vez com rostos mais conhecidos. Eu mesmo já perdi amigos para a Covid, e isso há 2 meses atrás parecia tão distante. Então, quando essa informação ela não tem essa responsabilidade, nesse momento de uma doença desconhecida, ela custa a morte de alguém. Então, isso é muito mais perigoso e muito mais importante que as pessoas tomem essa consciência, né? A gente tem diversos exemplos de clássicas fake news, até na pandemia, mas eu acredito que, pela importância e pela gravidade do problema, cada vez mais você enxerga o cidadão comum, aquele que consome a informação e hoje também a reproduz, né? Hoje ninguém mais só consome, mas também reproduz nesse processo transmediático. Ele vai cada vez mais buscar em quem confiar. A palavra confiança, tanto na economia quanto na comunicação, nunca esteve tão em alta. Para a gente fechar, então, esse bloco, duas questões aqui. Uma, quais são as dúvidas, de repente, que o pessoal acaba levando, que chegam para vocês lá na rádio, as dúvidas mais comuns que o pessoal, às vezes, acaba aproveitando, se de repente tem, né, esse contato do que vocês acompanham, e uma mensagem mesmo no aspecto assim da importância da comunicação, especialmente nesse momento da pandemia. Olha, como as informações hoje são múltiplas, né? As dúvidas elas são as mais diversas. Às vezes alguém manda alguma notícia perguntando se é realmente verdade, né? A cloroquina causou muita repercussão, e a gente tem esse problema sério que tem colocado em xeque realmente a informação, que é a polarização política, e isso é impossível não ser falado, e o constante fenômeno da pós-verdade, né? As redes sociais criaram essas bolhas e, infelizmente, o ser humano tende a querer concordar com aquilo que ele acredita, e a gente vai cada vez mais
alimentando mentiras e acreditando nessas mentiras porque elas não são confortáveis, né? E isso está cada vez mais evidente. É bem preocupante e, mais uma vez, mostra a importância da curadoria, né? Do repórter ou do jornalista que vai buscar realmente a fundo a informação. Sobre uma mensagem da comunicação nesse momento, eu acho que, para mim, a comunicação ela é arte, Lu, né? E eu acho que o mundo nunca precisou tanto de arte como nesse momento, seja na música, seja na crônica, ou seja, numa história, num vídeo, numa série. E o rádio ele tem essa magia de falar pertinho, de falar próximo ao ouvido, de levar a música. Afinal de contas, na minha opinião, a música é o melhor remédio para muitas coisas, né? Ela te anima, ela te faz pensar, ela te põe para cima, ela Ela faz você emociona. sair de ela emociona. Então, o papel do rádio como mídia gratuita, nesse momento que a gente tem menos dinheiro para pagar um Spotify, para pagar um YouTube Premium ou qualquer outra plataforma de música, o rádio com uma pilha, sabe? Sintonizou, você pega. Então, eu acho que nesse momento de dificuldade econômica e de carência mesmo, né? As pessoas estão sozinhas, muitas delas há mais de 100 dias em casa, com medo de um vírus invisível. Então, quando o locutor fala de forma tão próxima, de forma tão amiga, e que é tão natural para o rádio isso, né? A gente já faz isso há tanto tempo. Eu sinto, não estou no ar hoje, né? Fiquei um bom tempo, há uns 30 dias atrás, mas não estou no ar nesse momento. Mas o período que eu tive, e o que a gente sente também dos locutores que estão no ar, é realmente esse carinho, né? Obrigado por você estar aqui, obrigado por estar fazendo companhia, obrigado por a gente estar junto. Se o cara quer mais informação, ele vai para uma determinada rádio, daqui a pouco ele quer esquecer um pouco do mundo, ele vai para outra. E Paranaguá ela é muito bem servida de emissoras de rádio, né? A gente historicamente tem aí grandes profissionais e uma trajetória que muito orgulha a todo mundo que trabalha aqui nessa área do rádio. Bacana. Cadu, nosso tempo de bloco se encerra aqui. Te agradeço mais uma vez por você ter participado, aceitado o nosso convite por participar aqui do Papo Direto, trazer um pouquinho da realidade desse meio de comunicação, desse veículo de comunicação em especial, que é a rádio, e poder falar um pouquinho também da tua experiência, dessa percepção mesmo. A gente está conversando com profissionais desse meio justamente para trazer um pouquinho também, fazer esse registro de como é que tem sido essa experiência, viver essa pandemia de coronavírus, né, nesse momento e ter essa perspectiva de vocês. Agradecer ao Cadu por ter participado aqui do Papo Direto, trazendo tantas informações. Papo Direto fica por aqui e eu te aguardo no nosso próximo programa. Até lá!